Touro, bem-vindo à tua leitura. É uma leitura para Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Uma leitura geral, não vai ressoar com todos, então pega o que for para ti e o que não, deixa de lado. Vamos ver então. O que é que Touro precisa saber quando vir para essa leitura? O 3 de espadas, o 7 de ouros, o Sol, a Lua e o 10 de espadas. Eu sinto aqui que tinha algumas questões mentais até, ou alguma coisa relacionada à tua espiritualidade. Coisas bloqueadas, dificuldades que tu não conseguia resolver, questões que tu não tava, alguma questão aí que tu não estava conseguindo ver com clareza, mas que te causava uma grande dor aqui, uma dificuldade. Então, existem momentos, coisas na vida da gente, que a gente vai passando, vai vivendo aquilo, e simplesmente a gente até tenta encontrar uma solução, mas simplesmente a gente não acha, não sabe qual a origem daquilo, não sabe como aquilo começou, por que, que a gente sente aquilo, e mais, por que, que a gente não consegue resolver aquilo, por mais que a gente tente, por mais que a gente pense, mas que a gente coloque ali força e energia. Eu sinto aqui que uma dessas questões na tua vida vai ser esclarecida, iluminada. Aqui tem um as de espadas, o as da verdade, da vitória, da clareza mental, de alguém que conseguiu transcender essas dificuldades e conseguiu vencer um padrão até de pensamento, de crenças aí que te colocavam nessa posição aqui de dor e sofrimento, de reviver coisas que tu não sabia como chegar a uma solução. Então aqui eu vejo que a vida, ela vai te oferecer situações aqui, vai te mostrar caminhos, desde que tu estejas disposto a aceitar esses caminhos, a querer viver e a querer ver esses caminhos. Só fala de iluminação também, de clareza mental. Eu sinto que é uma limpeza e uma clareza mental que tu vai ter agora, a partir de agora, que vai te ajudar a finalizar, a entender, a compreender o porquê dessas dores e dessas dificuldades. Talvez uma carência, dificuldade de vencer alguma área da tua vida, seja lá o que for, e aí tu vai entender aí de acordo com a tua história. O rei de paus e o carro, retomando a tua vida como um todo, retomando as rédeas da tua vida, trazendo equilíbrio, trazendo criatividade para perceber as coisas por outro ângulo, criatividade para vencer algumas dificuldades aqui, vencendo, realmente vencendo algumas coisas. Sete de paus, o 8 de copas. Então aqui essas questões aí aqui tem até uma questão mental mesmo, psíquica, algum problema aí, algum desequilíbrio que tu estava tendo, ou aparentando, ou por vezes tu até não entendia. Sabe aquelas coisas que a gente pensa tão excessivamente que a gente até fica assim, parece até que vou enlouquecer de tanto que penso nisso, mas não consigo achar aqui uma solução. Então, é como se a tua vida e a tua cabeça tivesse nesse sentido aqui, de lutando contra um inimigo visível, lutando contra alguma coisa que tu nem sabia bem o que era, nem como combater, não sabendo muito bem o que fazer, como resolver aqui essas questões e essas situações.
o 3 de ouros, 9 de copas, 4 de paus, o imperador, o louco, sobre São Salomão, o diabo, a sacerdotisa. Estamos falando sobre os teus medos, sobre ego, sobre vaidade. Porque muitas vezes também aqui o que nos impede de ver determinadas situações é o fato de que a gente não quer dar o braço a torcer, de que alguma coisa que a gente quis muito no passado já não faça mais sentido para a nossa vida hoje. Porque hoje já não somos os mesmos que fomos ontem. Então, muitas e muitas vezes, se não tivermos objetivos claros, baseados no nosso propósito, alinhado ao nosso propósito, com muita facilidade, a gente deixa de querer aquilo que a gente queria, a gente entende que aquilo já não faz sentido, ou que aquilo não tinha nada a ver com a gente, e de alguma forma a gente acabou se ligando àquela pessoa, se unindo a esse projeto, enfim. Porque aqui é falta, nesse sentido, é por falta de autoconhecimento que a gente acaba fazendo isso. Esses medos, às vezes, por esses medos, por vaidade, pelo ego, a gente acaba também permanecendo numa situação para não abrir mão de que alguma coisa estava errada. Aqui tem um sofrimento por coisas vividas e como se a vida te oferecesse algo muito bom, te oferecesse algo mais, tu não consegue pegar, tu não consegue finalizar determinadas coisas, tu não consegue por causa disso, por causa dessa dor. Aqui eu vejo que é uma finalização, que há uma mudança, uma força que vai te ajudar a finalizar algumas coisas. Tem muito forte essa energia de recomeço, de finalização, essa energia de renovação nas leituras dessa semana. Eu sinto que tem a ver com essa energia de lua nova, porque é bem essa coisa assim de começar ou recomeçar alguma coisa. Mas aqui está muito forte também uma cura como um todo. Então, é como se aqui fosse haver realmente um esclarecimento do que te fazia esse não te trazia para a tua vida esse não merecimento de coisas boas, porque a falta de merecimento também faz com que a gente permaneça, com que a gente insiste em determinadas situações. A gente não acredita que mereça um relacionamento perfeito, que não, mereça o trabalho perfeito. A gente não acredita nisso. A gente sempre acredita assim, não. Ou eu tenho uma coisa, ou eu tenho outra. Não se pode ter tudo na vida. Essas frases são muito comuns, a gente ouve, passa uma vida ouvindo, seja lá da onde for, mas a gente sempre escuta coisas desse tipo e a gente acaba acreditando e aceitando isso para as nossas vidas. De que a gente não pode ter tudo. Se a gente tiver um bom relacionamento, a vida financeira tem que estar uma droga. Se a gente tiver uma vida financeira, se a gente for bem-sucedida, próspera, aí a vida amorosa ela não acontece. Então, tudo isso também fazem parte dessa construção e desse apego a situações que fazem com que a gente. É como se nos manter numa situação de dor e de dificuldade fosse validar aquilo que a gente pensa, que a gente realmente não merece, que a vida não é assim, não é fácil e que é feita de dificuldade. Então aqui é como quanto mais eu permaneço nessa situação que me causa essa dor e sofrimento, mais eu sinto que, óbvio, eu tenho razão. A vida é feita de sofrer, é feita de dores mesmo. Eu sinto aqui, mas a gente tem forte aqui, né? Não é apenas um sentir, a gente tem as cartas aqui fortes de finalização, de encerramento de ciclo, de um novo olhar para alguma coisa, de uma clareza maior com relação a alguma coisa. Talvez aqui com relação a um relacionamento, onde tu te sentia de alguma forma presa ali,
acreditando, por não acreditar que existia algo melhor, pelo medo de ficar sozinha, pelo medo de dizer não para esse relacionamento e se arrepender depois, de não saber o que fazer com a tua liberdade, porque às vezes tem isso conscientemente, a gente diz assim, eu anseio por liberdade, e o teu inconsciente, justamente, ele tem medo da liberdade. Eu quero muito uma vida financeiramente próspera, mas o teu inconsciente, ele tem medo de ter dinheiro, porque sabe que existem ali responsabilidades que a gente vai ter que assumir de ser feliz, de passar essa alegria adiante, de ser responsável pela nossa. Então tem gente que tem medo porque tem o não merecimento, existem muitas crenças, muitas coisas com relação a isso. Eu vejo uma fase bem difícil aqui sendo finalizada dessas questões mentais, de dificuldade, de dores, mas eu sinto aqui vocês entrando numa fase desse rei de paus aqui, empoderado, forte, criativo, dinâmico. Aqui a gente está falando de alguém muito forte, alguém, aquelas pessoas que são realmente criativas e que trazem movimento para suas vidas, que buscam um movimento para suas vidas, que sabem que parados no mesmo lugar, seja que lugar for, a vida não vai acontecer. Por mais que doa fazer o movimento, ficar parado é algo que dói mais. Então eu sinto que isso é como se vocês aqui fossem se libertar disso, você tirar essas amarras, você se desprender dessa coisa aqui, desse medo dessas coisas. E aqui eu vejo realmente uma força tomando conta. E a gente tem aqui o imperador e o louco. Eu sinto vocês materializando coisas, vocês dando um passo importante também na vida material, no que diz respeito a cocriar, materializar uma vida mais abundante que faça mais sentido. Aqui eu te vejo tendo reconhecimento no teu trabalho, sendo realmente aqui reconhecido, acolhido pelas coisas que tu conseguiu fazer. Pessoas vendo o teu trabalho, reconhecendo quem tu és. E eu vejo aqui também um pagamento, uma recompensa, uma troca daquilo que tu vem entregando, tá? Eu sinto que tem alguma coisa aqui, alguma relação com o teu lado espiritual e que tu pode estar com medo de assumir esse lado espiritual e é que tu vendo que a tua vida sempre foi esse caminho. Uma vez que as cortinas elas são abertas, que os olhos são desvendados e tu vê a luz, é impossível fingir que tu não viu. Fica com Deus.